Obrigado, então, Ricardo, pelo convite. Obrigado à Associação de Opinião. Sempre um prazer estar por aqui, acho que pegar o point. É, e ver tanta gente que a maioria eu falo por telefone, por WhatsApp ao longo do ano, é bom encontrá-los pessoalmente. Então, a ideia hoje é conversar um pouquinho sobre as alterações intersticiais nas doenças do tecido conjuntivo, né? Então, pensando nessas doenças reumatológicas. E, bom, não tem nenhum conflito de interesse. E eu queria começar, são 4 pacientes diferentes, começar já se pedindo uma ideia para vocês, qual desses pacientes ou quais desses pacientes poderiam ser alguma alteração relacionada à doença do tecido conjuntivo, se é que algum, se é que talvez todos, talvez nenhum. E só deixar vocês pensarem um minutinho, assim, mas então a verdade é que os 4 pacientes aqui têm padrões relativamente semelhantes. A gente poderia pensar num padrão de pneumonia organização para todos e, obviamente, a pneumonia organização é um achado que a gente vai ver em pacientes com doença do tecido conjuntivo. Então, só para lembrar que só o achado de imagem, muitas vezes, é difícil a gente saber. Então, esse primeiro paciente era um paciente com COVID, não de 2020, não de 2021, mas de 3 semanas atrás agora. Não imunodeprimido, nada. Esse aqui é uma reação por amiodarona. Esse aqui é uma doença de enxerto contra hospedeiro pós-TMO, que tinha uma pneumonia organização junto com uma bronquiolite obliterante. E esse aqui, sim, era uma doença de tecido conjuntivo, era um paciente com uma miopatia inflamatória. Então, se eu tivesse invertido aqui, provavelmente vocês iam concordar que podia ser a mesma coisa, mas acreditem, esse é o caso de cada um desses pacientes. Então, só para a gente lembrar isso, então, a primeira coisa que eu queria falar é quais que são os padrões intersticiais mais comuns quando a gente tem doença do tecido conjuntivo, né? Então, vamos pensar primeiro naqueles pacientes que vêm para a gente lá na clínica e que vem lá artrite reumatoide, esclerose sistêmica, dermatomiosite, seja lá qual doença for. O que a gente espera encontrar nesses pacientes? Então, a gente tem uma quantidade de padrões possíveis que a gente vai encontrar. A gente pode ver padrão mosaico, organização, padrão fibrótico. O problema disso aqui é que esse slide aqui não é de doença do tecido conjuntivo. Isso aqui é um slide de alterações relacionadas a medicamento. Por que eu coloquei esse aqui? Prometo que a última pegadinha da aula é essa. Porque o padrão das alterações é extremamente semelhante. Então, a gente pode intercambiar um pelo outro. E por que isso? Porque o padrão de resposta que a gente tem do pulmão para diversos insultos que levam a um acometimento difuso dos pulmões vai ser bastante semelhante. Então, esse fluxo aqui, chegando ou não nessa fase fibrótica, é bastante semelhante para doenças virais, para reações medicamentosas e para as doenças do tecido conjuntivo, né? Então, tudo isso vai ser bastante semelhante. Então, dentro das doenças terciárias, quais que são os padrões mais comuns? Esse aqui é de um trabalho já de algum tempo, de um pessoal brasileiro, vários radiologistas brasileiros, principalmente, que publicaram. Então, esses padrões, aqui estão os padrões de doença intersticial e aqui as doenças do tecido conjuntivo. Vejam que na artrite reumatoide a gente tem muita pneumonia intersticial usual, na esclerose sistêmica, na dermatomiosite, bastante PINE, aqui na dermatomiosite, polimiosite também, bastante pneumonia organização, e assim por diante. A gente pode focar nas doenças e nos padrões, ou a gente pode fazer mais ou menos o contrário, são 2 tabelas extremamente semelhantes, só invertendo aqui os 2 eixos, mas essa aqui eu acho bem interessante também para a gente lembrar disso aqui, né? Então, esclerose sistêmica, principalmente PINE, mas também às vezes PIL, artrite reumatoide, principalmente PIL, um pouquinho mais que a PINE, mais ou menos igual a pneumonia organização. É, é, aqui a gente tem lupus, né? Então a gente vai ter PINE, que mais que é PIL, então, nas miopatias inflamatórias, doença mista, Sjögren, etc. Tá? Então, só para lembrar esse tipo de padrão, mas se a gente quiser resumir isso e lembrar isso de uma forma mais prática, acho que o mais comum é isso aqui. Lembrar que na artrite reumatoide a gente tem principalmente o padrão de pneumonia intersticial usual, na esclerose sistêmica, principalmente o padrão de pneumonia intersticial não específica, e nas miopatias inflamatórias, principalmente padrão de pneumonia intersticial não específica associada à pneumonia organização. Isso aqui é o mais comum que a gente vê mais no dia a dia, né? Então, é isso que a gente vai ver. Tá? Então, agora eu gostaria de
passar um tempinho com vocês lembrando como são esses padrões. Então, o que é um padrão de pneumonia intersticial usual, o que é um padrão de pneumonia intersticial não específica, etc. Então, primeiro, começando pelo padrão de pneumonia intersticial usual, é isso aqui, quando a gente vê opacidades reticulares associadas a essas diversas imagens císticas agrupadas, que são as áreas de falveolamento. Lembrando que, pelos conceitos mais novos, a gente não precisa mais ter esses cistos dispostos em camadas para a gente chamar de falveolamento, basta que a gente tenha cistos agrupados junto com as alterações reticulares e com as alterações de fibrose, para que a gente chame isso de falveolamento. Então, esse é o padrão PIL segundo os guidelines de fibrose pulmonar idiopática, em que a gente tem uma distribuição predominantemente subpleural e basal, tem faveolamento com ou sem bronquiectasias e bronquiectasias de tração, e a gente pode ter discreto vidro fosco e pode ter um pouquinho de espessamento de septos interlobulares associados, mas o que predomina é basal e periférico e faveolamento, é isso que caracteriza o padrão PIL. Aqui a gente está vendo uma com bastante faveolamento, tá? O padrão provável PIL que a gente tem na tomografia, e eu estou colocando aqui também porque muitas vezes a gente não vai ter o faveolamento naqueles exames, principalmente mais iniciais, é mais ou menos a mesma coisa, só que sem o faveolamento. Então, quando a gente tem um reticulado com predomínio basal e periférico, sem as áreas de faveolamento, a gente vai chamar isso de padrão provável PIL. Então, a gente tem essa distribuição subpleural e basal. O padrão é reticular, com bronquiectasias e bronquiolectasias de tração. Agora não é com ou sem, porque eu estou falando de doença fibrótica. Antes lá eu caracterizava a fibrose já direto pelo favelamento, mas aqui, como eu não tenho favelamento, eu preciso caracterizá-la de outra forma na tomografia. Eu vou caracterizar como as bronquiectasias e as bronquiolectasias de tração. De novo, posso ter um pouco de vidro fosco, posso ter um espessamento irregular de septos interlobulares, mas não é isso que predomina. E aqui eu tenho a ausência da preservação subpleural. Por que isso é importante? Porque isso é uma característica da pneumonia intersticial não específica. Então aqui, como eu não tenho favelamento, eu preciso não ter isso para chamar isso de um padrão provável PIL. Tá? Então, esse é o padrão que a gente vai ter mais comumente, tanto o PIL quanto o provável PIL, por exemplo, na artrite reumatoide. Tá? E como que é o padrão de pneumonia intersticial não específica? Talvez seja o padrão que a gente mais entendeu ao longo dos últimos anos agora e que mudou um pouquinho o conceito do que a gente tinha. Então, até algum tempo atrás, a gente meio que considerava o padrão de pneumonia intersticial não específica quando a gente tinha muito vidro fosco, com um pouquinho de reticulado e predominantemente também subpleural e basal. Era mais ou menos o conceito que a gente tinha até alguns anos. Isso tem mudado um pouquinho, então a gente ainda vê esse tipo de padrão, isso também é pneumonia intersticial não específica, mas a gente abriu um pouquinho esse conceito. Então esse aqui é aquele padrão de pneumonia intersticial não específica clássico, lembrar que sempre é bom a gente, quando tem dúvida, quando é uma alteração mais inicial, a gente coloca o paciente em decúbito ventral para ter certeza do que a gente está vendo. Vejam que aqui permaneceram os achados mesmo com o paciente em decúbito ventral, que são essas alterações em vidro fosco, com um pouco de reticulado, e aqui a gente já vê uma discreta preservação subpleural. Eu vou mostrar casos melhores do que isso, mas o padrão PIN, então, a gente abriu um pouquinho. Então, a gente tem uma distribuição que inicialmente, geralmente, é subpleural e basal. O padrão reticular, ele pode estar associado, mas geralmente o padrão predominante no começo é vidro fosco. O reticulado vem um pouco depois e ele pode se tornar o padrão predominante ao longo do tempo. E isso aqui que a gente tem mudado mais, que é a gente tem um comprometimento progressivo do interstício mais central. Ele deixa de ser um padrão tão periférico e passa a ter um padrão, muitas vezes, predominantemente peribroncovascular, quando a gente está falando de PIN. A gente pode ter esse achado da preservação subpleural, né? Então, não é um achado que a gente precisa que ele exista para que a gente chame de pneumonia intersticial não específica, mas quando ele existe, ele é altamente específico para a PIN. Então, se não existe, eu não excluo. Quando existe, é muito sugestivo que isso aqui seja uma pneumonia intersticial não específica. Lembrar que a redução volumétrica na pneumonia intersticial não específica ela é bem mais acentuada do que na pneumonia intersticial usual. Então, quando a gente coloca isso, principalmente nos planos coronal e sagital, a gente vê que existe uma perda volumétrica nas bases pulmonares muito mais acentuada na PIN do que a gente vê na PIL, e o favelamento é bem menos comum. Vamos ver alguns casos outros de PIN, são pacientes diferentes que eu vou mostrar agora. Então, a gente pode ter desde casos bem iniciais, como esse, em que a gente tinha simplesmente um vidro fosco periférico com uma discreta preservação subpleural. Vejam que tem uma linhazinha preta bem tênue aqui entre a área de vidro fosco e a periferia do pulmão. Aqui já um caso um pouquinho mais
para frente, né, com um pouquinho mais de progressão, em que a gente já tem bastante vídeo fosco, já com o reticulado associado com algumas bronquiolectasias de tração, então já uma PIN evoluindo para uma PIN fibrótica, ou já uma PIN fibrótica, e aqui um caso mais extenso, em que a gente vê o reticulado se tornando já quase que predominante, a gente tem vidro fosco, mas a gente tem um reticulado mais extenso, e vejam como a gente começa a ter um comprometimento ao longo ou em volta dos brônquios, então esse comprometimento peribroncovascular mais progressivo. E a gente tem alguns achados que são interessantes da gente lembrar, então, da PIN. Então, primeiro, aqui a gente vê de uma forma bem clara essa preservação subpleural. Veja como a gente tem bastante doença e, de repente, a gente tem bem menos doença. Então, essa aqui, uma preservação subpleural no paciente com pneumonia intersticial específica. E esse aqui é um achado que tem sido descrito cada vez mais na literatura, com uma especificidade cada vez maior para a pneumonia intersticial não específica, que é esse comprometimento da região central do lobo médio numa doença intersticial. Então, quando a gente vê o lobo médio com a área central dele comprometida, né, num paciente que tem reticulado, que tem vidro fosco, que tem essas alterações fibróticas, a gente está vendo com um grau de certeza bastante grande uma pneumonia intersticial não específica, e vejam como nesse paciente o predomínio já é peribroncovascular. Então aqui a PIN tem essa tendência, ela começa na periferia e ela vai indo, fazendo a fibrose, mas cada vez mais para as regiões mais centrais dos pulmões. Tá? O outro padrão que a gente pode ter, então, é a pneumonia em organização. Na pneumonia em organização, o que a gente vê, então, são áreas de consolidação e algumas áreas com atenuação em vidro fosco. Essas áreas de consolidação elas podem ser tanto periféricas quanto peribroncovasculares. Então, a gente vê uma distribuição dessas consolidações e, claro, elas são difusas, né? A gente não vai pensar, a gente pode ter pneumonia em organização focal, isolada, mas é mais difícil da gente fazer esse diagnóstico, pelo menos num primeiro exame, quando a gente vê isso focalmente em uma área do pulmão. Uma coisa que chama bastante atenção na pneumonia em organização é que muitas vezes a gente vê um padrão migratório das alterações. Então, vejam o mesmo paciente agora, fez esse exame, algum tempo depois ele veio, fez outro exame, e a gente vê que nas áreas onde a gente tinha consolidação, sumiu tudo, e aqui onde a gente praticamente não via alteração, a gente passou a ter alteração em vidro fosco. Aqui a gente tinha um pouquinho de consolidação numa área em que a gente não tinha alteração anteriormente. Então esse padrão migratório da pneumonia em organização é bastante característico também. Tá? Então, esse aqui eram 2 meses depois. Tá? Qual que é o padrão, então, de pneumonia em organização? A gente vai ter áreas de atenuação em vidro fosco e consolidações, com uma distribuição que pode ser tanto periférica quanto peribroncovascular, ou as duas coisas juntas. Esse padrão migratório é bastante característico. Muitas vezes a gente vai ver o que a gente chama de padrão perilobular, é mais ou menos o que a gente está vendo aqui, ó, uma área de consolidação delimitando um lóbulo pulmonar secundário, né? Então a gente faz esse arco aqui. Então, a gente tem consolidação em volta de um lóbulo pulmonar secundário. Isso também é um achado que não é específico, mas é bastante sugestivo de pneumonia em organização. Algumas vezes a gente vai ver sinal do halo invertido, já vou mostrar para vocês também. De novo, foi descrito até inicialmente como um achado mais específico de pneumonia em organização. Hoje em dia a gente vê em uma série de alterações, mas a gente tem que pensar em pneumonia em organização quando a gente vê esse sinal do halo invertido. E a gente pode ter junto tanto opacidades reticulares quanto nódulos, não é infrequente que a gente veja essas duas coisas junto com a pneumonia em organização. Então, mais uma vez, aqui áreas de pneumonia em organização, então áreas com atenuação em vidro fosco, pequenos focos de consolidação, e aqui esse aspecto do halo invertido. Veja que a gente tem uma área mais densa ao redor e uma área menos densa no interior dessa lesão, mais ou menos nodular. Esse é o padrão de halo invertido que a gente vê na pneumonia em organização. Então, padrões de consolidação, aqui uma distribuição principalmente peribroncovascular, ao longo do interstício peribroncovascular, ao longo dos feixes broncovasculares, né? E às vezes a gente vê esse halo invertido, às vezes não é inteiro, né? Então, o padrão perilobular e o halo invertido meio que são quase a mesma coisa, muitas vezes, assim, né? Então, a gente vê consolidação em volta de uma área ou de vidro fosco ou menos comprometido do parênquima, às vezes parênquima até normal. Esse é outro padrão que a gente costuma ver com alguma frequência na pneumonia em organização. Então, essas áreas de consolidação, então, opacidades, é um espessamento do interstício peribroncovascular, mas um espessamento bastante acentuado, que a gente pode até já caracterizar como área de consolidação, né? Então, consolidação com distribuição
bastante peribroncovascular aqui, então são todos casos de pneumonização, são 3 pacientes diferentes, né? Então essas áreas de consolidação aqui peribroncovascular, em volta aqui de alguns lóbulos pulmonares secundários, em volta de um lóbulo pulmonar secundário, em volta de lóbulo pulmonar secundário, então esse padrão perilobular que a gente vê na pneumonia em organização. E, finalmente, dentro dos padrões ainda, a gente vai ter o padrão associado de pneumonia em organização com pneumonia intersticial não específica. Basicamente, a gente vai ter as duas coisas, os dois achados que eu coloquei ali juntos. Né? Então, vejam como a gente tem um reticulado com um predomínio peribroncovascular, com bronquiectasias, bronquiolectasias de tração, uma preservação subpleural, distorção da arquitetura do parênquima pulmonar. Muito comum a gente ver uma ou outra área cística associada, que são características da pneumonia intersticial não específica, mas vejam como em algumas áreas a gente não vê mais reticulado, né? A gente vê tanta alteração que a gente pode chamar isso aqui já de consolidação. Então, a gente tem consolidações junto dessas outras alterações. Então, eu tenho uma associação das duas situações, que é a pneumonia intersticial não específica associada à pneumonia em organização. Então, basicamente, o que eu vejo é uma PINE com bastante consolidação. É isso que eu vejo quando eu tenho essas duas coisas associadas, e é muito associado à miopatia inflamatória. Quando a gente vê esses dois padrões associados, a gente tem que pensar nas miopatias inflamatórias, né? Então, assim, antissintetase, dermatomiosite, polimiosite, etc. Dois padrões só menos comuns aqui, só para não dizer que eu não falei deles, assim, mas são bem menos comuns da gente ver. Um é a fibroelastose pleuroparenquimatosa, em que a gente vê opacidades reticulares, às vezes bem grosseiras, às vezes até tendendo à consolidação, mas com um predomínio superior nos pulmões, com um pouco de espessamento pleural associado, dilatações brônquicas e com uma redução volumétrica progressiva, mas que vai começando diferente das outras doenças que eu mostrei até agora, que começavam nas bases. Essa começa lá em cima. A gente vê isso na literatura um pouco. A gente tem uma literatura discordante se a gente chama de fibroelastose pleuroparenquimatosa ou não, quando a gente está falando de espondiloartrites. Alguns artigos chamam de fibroelastose pleuroparenquimatosa, outros falam que é uma doença fibrobolhosa da espondilite anquilosante. Então, existe alguma discordância na literatura, mas o padrão que a gente vê de imagem é bastante semelhante. Antigamente se falava, a gente vê igual uma tuberculose, mas não tem bacilo e é um paciente com espondilite anquilosante, né? Então, a maioria das vezes é uma fibroelastose pleuroparenquimatosa, mais associada à espondiloartrite, então, nesse caso, mas a gente vê, eventualmente, com artrite reumatoide. Essa semana teve um paciente que ainda não está confirmado, então nem coloquei na aula, mas que talvez tenha associado a uma esclerose sistêmica, um paciente com esclerose sistêmica, e tinha umas alterações que pareciam uma fibroelastose pleuroparenquimatosa, era o primeiro exame, vamos ver como que isso evolui. Tá? Então, a gente vê que as alterações são bem mais proeminentes, bem mais acentuadas nos ápices. Então, aqui, aquela achado clássico que a gente vê lá descrito desde as radiografias antigamente de redução volumétrica nos lobos superiores, como alterações crônicas, a gente só tem que tomar cuidado com isso, porque isso é progressivo e tem um prognóstico ruim, né? Então, é bastante diferente daquela tuberculose crônica que já não está mais ativa. Nesse caso aqui, estava associado a uma espondiloartrite. Vejam as alterações da coluna vertebral aqui, calcificações ligamentares, calcificações, uma anquilose aqui da articulação manubrio-seminal, anquilose de articulações das articulações intrapofisárias, calcificações entre os ligamentos espinhosos e esse aspecto da coluna em bambu aqui que a gente vê, bastante característico da espondiloartrite, né, da espondilite anquilosante. Tá? E outro padrão, então, só para a gente lembrar, que também é diferente, que é o padrão da pneumonia intersticial linfocítica, em que a gente vê alterações císticas nos pulmões, né? Então, a gente vai ter áreas císticas, a gente vai ter nódulos e a gente vai ter vidro fosco, né? Então, alterações císticas esparsas nos pulmões, com algumas áreas de atenuação em vidro fosco, esse paciente tinha um ou outro nódulo esparso também. Então, lembrar que a pneumonia intersticial linfocítica é essa alteração linfoproliferativa não linfomatosa e que, em relação ao que eu estou falando hoje, está muito associada principalmente à síndrome de Sjögren, né? Mas também pode estar relacionada à artrite reumatoide e a diversas outras doenças, né? Então, a gente vai ver cistos esparsos ao redor de vasos, isso é bastante característico, associados a vidro fosco e a pequenos nódulos que muitas vezes são mal definidos, às vezes tem espessamento
do interstício peribroncovascular também. Então, isso é quando a gente tem o paciente que vem com o diagnóstico e eu estou pensando em quais são os padrões mais comuns, mas muito frequentemente é o contrário. A gente chega o paciente lá para a gente acha uma doença intersticial, esse paciente ainda não tem o diagnóstico de uma doença do tecido conjuntivo, e daí? Além de eu achar esses padrões, tem alguma coisa que eu consiga ver na imagem que me leve mais para o diagnóstico de uma colagenose, de uma doença do tecido conjuntivo, do que para outra coisa? Tem alguns achados que a gente sim vê e nos fazem pensar em doença do tecido conjuntivo. Claro, primeiro tem os achados clínicos, né? Então, quando a gente vê doença intersticial num paciente mais jovem, já acende uma luz na cabeça que possa estar relacionada à colagenose, né? Então, é diferente eu ver uma doença intersticial num paciente de 80 e tantos anos do que eu vejo num paciente de 40 anos. Já vou pensar mais nas colagenoses nesse achado. Mas pensando do ponto de vista radiológico, a gente tem alguns achados que são que nos fazem pensar em doença do tecido conjuntivo, que é o sinal da região anterior do lobo superior, né? Sinal do favelamento exuberante, o sinal da margem reta ou da margem nítida, e a associação desses sinais. Vejam que esses achados eles não são muito sensíveis, mas eles são bastante específicos, né? Então, quando a gente vê esses achados, a gente tem que pensar nessas doenças do tecido conjuntivo, e a associação de mais de um achado aumenta ainda mais a especificidade para isso. Então, esse primeiro sinal é o sinal da margem reta, em que a gente vê um limite bem definido entre a área de doença, a área de alteração intersticial e a área de parênquima pulmonar normal. Então, o que está definido lá, até nesse artigo do Jonathan Chang, que virou clássico já para a gente pensar nesses sinais, é uma fibrose isolada nas bases pulmonares, com uma demarcação nítida no plano crânio-caudal e sem extensão significativa para as margens laterais, quando a gente vê o plano coronal. Então, é muito raro a gente ver bem reto, assim, né? Geralmente faz uma curvinha, assim, né, Tordente? Mas sem isso subir muito pelos lados, né? Essa que é a ideia. A gente vê essa margem nítida e sem isso aqui tá subindo muito nas laterais. Quando a gente vê isso, isso é um sinal que nos deve fazer pensar em doenças do tecido conjuntivo, tá? O próximo dos sinais é esse sinal que a gente chama de favelamento exuberante. Tá? Então vejam como a gente tem muito favelamento. Aqui tem umas áreas císticas maiores, eu vou voltar nesse caso depois, vocês vão entender o porquê dessas áreas císticas maiores aqui. Esqueçam isso um pouquinho, assim. Mas a gente veja como a gente tem muitas áreas de favelamento, né, para não tanto reticulado. E é exatamente esse que é o sinal. Quando a gente vê que o favelamento ocupa mais de 70% das áreas de fibrose, claro, a gente não vai ficar medindo isso exatamente, mas visualmente mais 70% das áreas de fibrose, a gente chama esse favelamento exuberante. Isso aqui é até bem mais comum na artrite reumatoide do que em outras doenças do tecido conjuntivo, mas nos leva a pensar em doença do tecido conjuntivo. Outro sinal que a gente vê que nos faz pensar em doença do tecido conjuntivo, eu coloquei os dois juntos aqui porque é praticamente a mesma coisa, que é o sinal do envolvimento anterior dos lobos superiores, que estava lá naquela tabela, e o outro sinal que foi descrito em outros trabalhos, que é o sinal dos quatro cantos. Então, o que é? O sinal do envolvimento anterior é quando a gente vê o envolvimento das regiões anteriores dos lobos superiores, sem envolvimento de outras áreas desses lobos, e com fibrose nas bases, né? Com fibrose concomitante nos lobos inferiores. E o sinal dos quatro cantos é o envolvimento no plano axial, então a gente faz esse corte no plano axial, concomitante e desproporcional das duas áreas anteriores dos lobos superiores e das duas regiões aqui superiores dos lobos inferiores. Então a gente faz um corte e a gente vê que tem muita fibrose aqui, maior do que em qualquer outro corte, a gente chama isso de sinal dos quatro cantos, né? Four corner sign, sinal dos quatro cantos. Também dois sinais que são bastante sugestivos de envolvimento intersticial por doença do tecido conjuntivo, como a gente vê nesse caso aqui, né? Então, ó, as regiões anteriores, os lobos superiores, e os segmentos superiores dos lobos inferiores. Tá? E, finalmente, o outro sinal que a gente tem é o chamado sinal da panqueca, né? Que é quando a gente tem uma predominância muito acentuada justa diafragmática ou peridiafragmática, né? Uma alteração extremamente basal nas alterações, né? Então a gente vê que tem muito mais fibrose, principalmente quando a gente coloca nesse plano sagital, mas a gente já percebe isso no plano axial. A gente tem muito mais fibrose
bem junto da cúpula diafragmática do que em qualquer outra região. Então, esse é o chamado sinal da panqueca, né? Então, a gente tem esse, como se fosse uma panqueca em cima do diafragma ali de fibrose, né? Então, a gente tem aqui um exemplo e aqui outro exemplo, né? Então, a gente vê muita fibrose bem junto do diafragma, às vezes no plano axial é até difícil a gente separar isso de só a área de atelectasia, a área de alteração mais crônica, mas quando a gente coloca no plano sagital, a gente percebe que é uma alteração intersticial com bastante redução volumétrica dessas bases, com bronquiectasias de tração e esse envolvimento ao longo de toda a superfície diafragmática. Então, esses sinais devem nos chamar muito a atenção para a doença do tecido conjuntivo. Tá? Que mais que eu vou fazer para pensar em doença do tecido conjuntivo? Eu tenho que olhar, lembrar que a gente está falando de pulmão, mas eu tenho que olhar o exame como um todo, eu tenho que olhar um pouquinho fora dos pulmões também. Então, aqui eu vejo uma alteração intersticial, tem área de vidro fosco, tem reticulado, bronquiectasias, bronquiolectasias de tração, uma doença pulmonar intersticial fibrótica. Padrão parece uma pneumonia intersticial não específica, né? A gente acabou de ver, mas vejam lá, o esôfago bem dilatado, uma paciente jovem. A gente tem que associar as duas coisas e pensar em doença do tecido conjuntivo. Nesse caso, era uma paciente com esclerose sistêmica. Outra coisa é olhar mesmo fora da janela de pulmão, olhar na janela da mediastina, às vezes a gente tem algumas alterações que nos ajudam também. Então, outro paciente, tá? Outro caso, mas a gente olhava lá e tinham várias calcificações, não eram da mama, eram várias calcificações que a gente tinha ao longo da parede torácica. Então, numa deposição de cálcio, a gente vê isso em esclerose sistêmica, a gente vê isso em dermatomiosite, a gente vê isso em polimiosite, né? Então, essa deposição de cálcio, essa deposição de tecido denso, nas estruturas de partes moles da parede torácica, é uma alteração não tão frequente, mas que a gente deve procurar. Às vezes mais sutil, como essa aqui, às vezes bem mais extensa, como essa aqui, ou aqui, ó, vejam que a gente, aqui nesse paciente, é um paciente que formou uma grande coleção até heterogênea e densa, fez até talvez uma bursa adventícia ali entre a escápula e a parede torácica, com essa deposição desse material denso. Esse aqui era um paciente com uma dermatomiosite. Tá? Então, olhar essas coisas ao redor das alterações também. Tá? Mostrar acho que 2 ou 3 casinhos agora, para daí a gente continuar. Então, veja que esse aqui era um caso de uma paciente jovem, tinha 38, 40 anos, que veio com esse padrão, não tinha clínica nenhuma de infecção, veio com um padrão de tosse. A gente vê áreas de consolidação, mas veja que são áreas de consolidação com um padrão bastante típico daquilo que eu mostrei para vocês como sendo áreas de pneumonia e organização. Então, consolidações peribroncovasculares, consolidações periféricas, áreas perilobulares. Então, mesmo num primeiro exame, a gente já chama atenção para que isso possa ser uma pneumonia em organização. Foi considerado como uma pneumonia em organização, essa paciente foi tratada com corticoterapia. Na vigência de corticoterapia, ou logo depois da corticoterapia, essa paciente voltou 3 meses depois, e ela voltou assim. Tá? Então, mesmo com a corticoterapia, a gente vê áreas de reticulado, a gente vê até uma relativa preservação subpleural, essa reticulação peribroncovascular. Se eu mostrasse como 2 pacientes diferentes, um caso típico de pneumonia de organização e um caso típico de pneumonia intersticial não específica, ficaria assim, mas essa paciente teve essa mudança de padrão. Nesse momento aqui, ela foi até biopsiada, essa aqui foi o resultado da biópsia dela, e vejam que tinha exatamente isso. Áreas de pneumonia intersticial não específica e áreas de pneumonia em organização. A gente considerou como, então, tendo essa associação dos 2 achados, e essa paciente acabou ficando como um diagnóstico de doença mista do tecido conjuntivo, depois de uma investigação, e alguns anos depois, 3 anos depois, essa é a evolução dessa paciente. Vejam como piorou bastante essa fibrose dessa paciente, e isso é um achado que a gente tem que lembrar. Então, 2 coisas que acho que dá para a gente tirar desse caso. A primeira é, aquilo que eu mostrei como padrão não é uma coisa estável. Não é porque um paciente tem um padrão de pneumonia em organização que ele vai ter para sempre, não é porque tem um padrão mesmo de pneumonia intersticial não específica que ele vai ter para sempre. A gente tem casos de pneumonia intersticial não específica evoluindo com um padrão muito semelhante ou às vezes até de pneumonia intersticial usual. Então, lembrar que esses padrões, tanto tomográficos quanto mesmo histopatológicos, eles podem mudar. E segundo, que essa associação de padrões de pneumonia intersticial não específica com pneumonia em organização frequentemente tem uma evolução bastante desfavorável, independentemente da causa, segundo
esse artigo aqui, que estavam o Seth Kligerman e o Jeffrey Galvin, que são dois radiologistas torácicos bem bons, assim, bem experientes nessa área. Então, essa associação de padrões deve ser pensada como uma coisa que pode ter uma evolução desfavorável e lembrar, bem mais comum nas miopatias inflamatórias. Um outro caso aqui para a gente ver, para a gente entender. Então, paciente com um padrão de reticulado, vidro fosco, um pouquinho peribranco vascular, um pouquinho de preservação subpleural, de novo, um padrão que lembra para uma pneumonia intersticial mais específica. Esse paciente voltou um ano depois. Acho que fica alguma dúvida se isso progrediu. Me parece que sim, né? Mas a gente vê menos vidro fosco, mas a gente vê um pouco mais de reticulado, a gente vê um pouquinho, talvez, mais de bronquiectasia de extração, mas assim, acho que dá para acreditar que progrediu ou dá para acreditar que não progrediu, dependendo do jeito que eu falei, parece que progrediu, né? Mas se eu descrevesse um pouquinho diferente, talvez muitos pensassem aqui que não progrediu. Então fica um achado meio dúbio. O que é importante, acho, desse caso, a gente olhar para trás, né? Então vejam como é que era 4 anos antes essa paciente, né? A gente viu um padrão praticamente puro de atenuação em vidro fosco, um ou outro bronquiozinho dilatado aqui já, mas essa foi a evolução do paciente. Então acho que outra coisa para a gente lembrar, vendo um caso como esse, muitas vezes, apesar de se fazer controles frequentes e que eu concordo que devam ser feitos, de um ano para o outro, as alterações podem ser muito sutis. E a gente tem que olhar exames mais antigos e tem que olhar a evolução inteira desse paciente, muitas vezes, para entender se isso aqui está evoluindo ou não. Tá? Então, é bastante frequente que a gente vá falando, não mudou, não mudou, não mudou. Daí você vai olhar o mesmo não mudou de agora com 5 anos atrás, e, na verdade, sempre foi progredindo, mas muito lentamente. Então, isso é um aprendizado, principalmente para nós, radiologistas, mas aqui acho que é bom que a gente comente também, para lembrar que não adianta só falar com o do ano passado, ou pior ainda, às vezes só com de 3 meses atrás ou 6 meses atrás. Tá? Outra coisa que eu acho interessante da gente lembrar além das alterações intersticiais, muitas vezes a gente tem complicações associadas às próprias doenças do tecido conjuntivo e aos tratamentos das doenças do tecido conjuntivo. Então, é bastante frequente que a gente veja algumas coisas e demore um pouco até para entender o que está acontecendo por causa dessas complicações. Isso aqui, caso de uma paciente de 68 anos, sexo feminino, em tratamento para artrite reumatoide, estava tratando com metro chato. É o caso que eu mostrei que tinha umas imagens císticas grandonas lá antes, só para a gente entender. Isso aqui era o exame dela em julho de 2022. Vejam que é um padrão de pneumonia intersticial usual, né? Fibrose, favelamento periférico basal, talvez até com sinal de favelamento extenso. Aqui é um corte só, mas talvez a gente tenha isso. Em dezembro de 2023, ela apareceu com essa massa aqui escavada no lobo inferior, tá? A gente pensa sempre em neoplasia em paciente com doença do tecido, em paciente com doença intersticial fibrótica. Existe uma associação grande com neoplasia, mas tem outras complicações. Essa paciente foi biopsiada e isso aqui era uma tuberculose. Então, lembrar que isso também é uma associação nesses pacientes. Isso aqui era uma tuberculose, a tuberculose foi tratada e esse aqui é a evolução dela. Esse aqui é o último exame que eu tenho dela agora de junho de 2024. Virou um buraco aqui onde a gente tinha aquela massa escavada lá. Então, com o tratamento para tuberculose, vejam que a doença está lá progredindo, né, também, ao longo do tempo também. Tá? Outro paciente, 38 anos, artrite reumatoide, estava usando infliximab. Essas drogas são todas as que os pacientes contam para a gente. Tá? Então, se tiver alguma coisa errada aqui, é culpa do paciente que contou para a gente, não minha. Então, estava usando infliximab, área de consolidação, nódulos centrolobulares, padrão de árvore em brotamento, nódulozinho de espaço aéreo, outros nódulos centrolobulares, padrão de árvore em brotamento, áreas de consolidação aqui embaixo. Então, padrão de broncopneumonia. Nessa situação, a gente tem que pensar em tuberculose, e era o caso dessa paciente. Mais um caso, só para mostrar como é frequente. 58 anos, estava descrito com mudança de estilo. Esse aqui é um caso do Pedro, lá de Goiânia, e a gente vê esse padrão micronodular difuso, aqui até com um padrão aleatório, e esse paciente é uma paciente que, de novo, tinha uma tuberculose disseminada aqui com a lâmina da paciente. Mais um caso, esse aqui ficou desconfigurado ali um pouquinho, mas artrite reumatoide, estava usando a etanercept, ela fez uma reação medicamentosa, provavelmente eram focos de hemorragia,
porque isso aqui sumiu no exame seguinte e não foi biopsiado, mas como sumiu rápido e foi feito o exame bem rapidamente, a gente imaginou que eram focos de hemorragia, então áreas de atenuação em vidro fosco esparsas ali, uma reação conhecida do etanercept de fazer pequenas áreas de hemorragia. Provavelmente é isso que aconteceu. Esse paciente é só mais uma outra coisa que eu acho interessante, é que apareceu esse nódulo aqui junto, e quando a gente foi ver lá o nódulo, ele tinha uma calcificaçãozinha dentro, e olhando nos exames anteriores, era só a calcificação, era um granuloma calcificado, e apareceu isso aqui em volta. E é exatamente por causa desse tipo de paciente que eu não costumo usar sequela de tuberculose, sequela de processo granulomatoso ou granuloma residual, porque às vezes tem uma reativação, como aconteceu nesse paciente, né? Então isso aqui era bem no comecinho, mas era uma reativação de tuberculose num paciente com esse quadro todo de imunossupressão, tá? Mais um paciente com uso metrechato, esse paciente tinha uma correlação temporal bastante forte do começo do uso da droga, depois de 3, 4 semanas ela teve um quadro agudo e veio fazer a tomografia com essas extensas áreas em vidro fosco, reticulação, um pouquinho de consolidações, não tinha nenhum quadro infeccioso associado, não tinha mais nada, foi suspeitado que fosse pelo uso do metrechato, apesar de ser bastante incomum, e a literatura ser bastante dúbia enquanto se o metrechato é protetor ou se faz reação medicamentosa, mas nesse caso foi suspenso e 2 meses depois, essa aqui era a tomografia dessa paciente. Então ficou como uma provável reação metrechato, então a gente pode ter também reações às drogas. Uma outra situação não é exatamente uma complicação, mas só para a gente lembrar também. Então, essa paciente, esse paciente teve um tumor de reto diagnosticado na avaliação dos pulmões para ver se tinha metástase. A gente viu essa doença intersticial que ele não conhecia, não tinha, teoricamente, não tinha clínica nenhuma, embora seja difícil acreditar, né, mas ele tinha essa doença pulmonar intersticial já extensa. Provavelmente ficou como relacionado à doença do tecido conjuntivo, por ser um padrão Pini, ó, vejam lá aquela alteração do lobo médio lá, né? Provavelmente ficou como relacionado à doença do tecido conjuntivo na investigação laboratorial, que não terminou, porque ele teve que começar o tratamento já da neoplasia de reto, começou a tratar com quimioterapia com Folfox e evoluiu dessa forma. Então, uma exacerbação provavelmente relacionada ao uso do quimioterápico, a gente vê isso, então isso é uma outra coisa para lembrar desses pacientes, com os quimioterápicos e principalmente com os imunoterápicos para as doenças oncológicas, a gente vê exacerbações bastante frequentes nesses pacientes, né? Vocês devem ver isso bem mais do que eu até. E aqui, só para terminar dessas complicações, não é exatamente doença do tecido conjuntivo, mas é um caso bem peculiar que a gente teve, um paciente que começou a usar rosuvastatina e começou a ter um pouco de dor torácica, e a gente fez o exame dele, tinha lá derrame pleural e tinha um derrame pericárdico, e esse paciente acabou fazendo um quadro lupus-like pela rosuvastatina, está escrito lá no pneumotox, que pode fazer isso, apesar de ser bastante infrequente, esse paciente fez esse quadro relacionado ao uso de rosuvastatina, então a gente pode ter também alterações do tecido conjuntivo, mas não exatamente a doença desencadeada por remédio, tá? Só para a gente fechar, 2 casinhos que acho que ajudam a gente a pensar algumas coisas. O primeiro é um caso, só para a gente ver a importância das informações clínicas. Então, uma tênues áreas com atenuação em vidro fosco, até às vezes difícil de acreditar, assim, principalmente na projeção aqui, discretas áreas com atenuação em vidro fosco, eu estava quase dando esse laudo como uma normalidade intersticial pulmonar lá, né, uma ILA. Daí fui ler melhor todas as informações que o paciente tinha colocado. Então, vejam, então, será que é uma normalidade intersticial pulmonar? Então, era um paciente jovem, né, um paciente de 50 anos, sexo masculino. Nos últimos 3 meses, ele queixava que tinha tido derrames pleurais e derrames pericárdicos, e era por isso que tinha sido pedido o exame, ele não tinha agora. Falava que tinha artrite nas mãos, essa era a informação do paciente, não sei se era artrite, se era artralgia, mas ele falava que ele tinha artrite nas mãos. Era um paciente não tabagista e o pedido era feito por um reumatologista. Então, tudo isso nos leva a pensar que a gente está frente a uma doença do tecido conjuntivo. Daí eu fui olhar um pouco melhor e vejam lá, ó, tem alteração também nas regiões anteriores dos lobos superiores, e quando a gente dava um zoom, a gente via que tinha até umas imagens hipertransparentes, por isso que eu coloquei esse não tabagista aqui, ele não tinha enfisema,
né? Ele não tinha nada relacionado ao tabagismo, talvez até já umas bronquiolectasias de tração bem pequenas ali nessas regiões anteriores dos lobos superiores, que a gente passa a valorizar baseado nessas outras informações. Então vejam como, dependendo da informação que a gente tem, a gente vai valorizar mais ou menos aquilo que a gente vê nos achados de imagem, né? Então, claro que depois esse paciente ia acabar sendo investigado de qualquer forma, mas um exame que eu poderia ter dado o laudo lá como uma normalidade pulmonar intersticial discreta, eu dei um laudo como alteração intersticial que poderia estar relacionada a uma doença do tecido conjuntivo baseado nessas outras informações que a gente recebeu. E agora um outro caso, esse ainda em curso, caso que eu já discuti acho que pelo menos umas 10 vezes com a Carol Severo, que é um paciente dela. Acho que talvez a Adriana tenha visto já porque ele internou Nossa Senhora algumas vezes, né? Então, um paciente que tinha essas alterações aqui, então área de consolidação, áreas com vidro fosco, talvez um pouquinho de preservação subpleural. Isso aqui é o exame lá de abril de 2020, mas não era Covid, na época era uma preocupação já, mas foi antes dos casos de Covid aqui de Curitiba, né? Não era Covid. E ele tinha essa clínica aqui que a Carol me passou, então de inapetência, de náusea, de perda ponderal, dificuldade para levantar, artrite de punho, de cotovelo, de joelhos, úlcera nas mãos, fenômeno de Renault, negava disfagia, tinha pirose, tinha essas mãos aqui, que vocês devem entender mais do que eu, e veio na sequência fazer esse outro exame. Vejam como as áreas de consolidação a gente já não via mais, mas passou a ter um padrão que começou a lembrar bastante uma pneumonia intersticial não específica. Foi isso que a gente pensou na época, é isso, na verdade é isso que a gente pensa até hoje relacionado a essas alterações, mas isso é 2020, até hoje ele ainda não fechou para nenhuma doença mais específica, ele foi evoluindo. Isso aqui já é exame de maio de 23, tinham outros exames no caminho. Vejam que essas alterações começaram a melhorar um pouquinho ali nas bases, mas ele começou a apresentar um outro padrão distinto. Começou a apresentar um padrão micronodular predominando nos lobos superiores. Eu mostrei alguns casos ali de tuberculose, foi a primeira coisa que a gente pensou. Ele estava tratando para alguma possível doença do tecido conjuntivo. A gente pensou que isso aqui pudesse ser tuberculose. Após uma investigação bem exaustiva, inclusive com biópsia, não fechou para tuberculose, mas ele tinha uma alteração, alguma alteração granulomatosa aqui de lobos superiores. Então ele continua fazendo exames e continua investigando e continua em diversas coisas. De novo, as alterações aqui relacionadas à PIN, ali, né, essa provável PIN, estavam melhorando, mas vejam como essas outras alterações começaram a ter uma piora, um aumento da confluência desses nódulos, até fazendo um padrão que lembra um halo invertido, mas é um halo invertido mais nodular. Vejam que na periferia desse grande nódulo aqui, de halo invertido, ou desse seminódulo aqui, a gente vê pequenos nódulos. Quando a gente vê esse padrão de halo invertido nodular, é bastante sugestivo que isso esteja relacionado a doenças granulomatosas, principalmente sarcoidose e também tuberculose, e foi o que a gente está pensando para esse paciente, que ele tem um padrão conjunto aqui de sarcoidose nos lobos superiores e de uma pneumonia intersticial não específica nas bases, talvez tudo relacionado à doença do tecido conjuntivo. Ainda está em análise, mas o fato é que esse paciente agora está piorando das duas coisas. Então, começou a piorar dessa alteração mais nas bases, então o padrão de pneumonia intersticial não específica está ficando mais e mais fibrótico, e esse padrão micronodular também está piorando ali nos lobos superiores. Então, ele tem biópsias, inclusive analisadas pelo Remarks, que ele pensou em sarcoidose, pensou em pneumonia intersticial não específica, então é isso que está aqui, mas ainda o quadro, o porquê disso tudo ainda não se fechou. Então isso aqui é só para a gente lembrar que muitas vezes isso é uma investigação arrastada e que leva bastante tempo e que a gente vai precisar de diversas discussões com o pneumologista, com o reumatologista, com o radiologista, com o patologista e com quem mais puder ajudar para tentar chegar num diagnóstico final. Então, só para a gente fechar aqui, lembrar os padrões mais comuns na artrite reumatoide, a PIL, na esclerose sistêmica, a PIN, as miopatias inflamatórias, a pneumonia intersticial não específica com pneumonia de organização. Lembrar desses sinais aqui que nos fazem pensar em doença do tecido conjuntivo. Sempre lembrar de olhar fora dos pulmões, avaliar a evolução ao longo de bastante tempo para a gente ver se está ou não tendo piora. Lembrar das complicações relacionadas às doenças do tecido conjuntivo e aos tratamentos.
mas, fundamentalmente, essa correlação entre a clínica, a imagem e o laboratório é o que vai fechar. A gente não tem nada de imagem que diga isto é uma esclerose sistêmica ou isso é uma artrite reumatoide, por exemplo. Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, pode deixar.